a Inês de Salvador, Feira Santana, Felipe aí do Grupo OSP, Valéria, Joyce, Tâmara. Obrigado aí, pessoal, pela presença. Pessoal do Pará, Santa Catarina, por favor, vão dizendo aí de onde estão. Obrigado aí pela presença de todos, Joinville, Pernambuco, aí está aparecendo na tela. Arco, Minas Gerais, Ilhéus, Teresina, no Piauí, Mafra, Brasília, São Bento do Sul, Santa Catarina, Neuro, Teoflotone, nossos amigos lá de Teoflotone, Fortaleza, Hospital Municipal Governador Valadares, Boa Vista, maravilha. Irecê, na Bahia, do LAC, nossos amigos do LAC, Montes Claros, Minas Gerais, Blumenau, o Plebisceriano, Dourado, Mackenzie, Paragominas, lá no Pará, a gente conhece também. Hospital de Câncer de Londrina, prestigiando sempre a gente aí. Alá, pessoal de Alagoinhas. Juliana aí de São Paulo, capital. Proasa, Itaberaba, na Bahia. Hospital Unimed de Campinas, agradecer aos diversos hospitais da Unimed que participam desse evento. Tem um Unimed, tudo que é lugar. Janaína, Michele, Unimed Vitória. Oi, Michele, como está você? Aurilene, sejam todos bem-vindos. Texalos aí, nosso parceiro também, obrigado aí por tudo. Gisélia, Bena, Dourados, Mato Grosso do Sul, terra boa. Hospital Santa Júlia, também presente sempre. Goiânia, Recife. Lembrando aquelas pessoas que estão assistindo em auditório, Cuiabá, vem alguém perguntando quando é que eu volto lá, de a qualquer momento, só falta o convite. São Paulo, Hospital São Paulo, em Teresina, no Piauí. Fiquei olhando, está 40 graus lá hoje, tem que estar no ar-condicionado aí, galera. Marcos de Dourado, Mato Grosso do Sul. Lembrando ao pessoal que está assistindo em grandes grupos, em auditórios, aí é o Valdemar Alcântara, Hospital das Clínicas do Rio Grande do Sul. Lembrando quem está em grandes auditórios assistindo ao Congresso, que para conseguirem o certificado é indispensável a inscrição individual. A gente agradece aos diversos diretores de hospitais que liberaram seus colaboradores para assistirem o Congresso em grupo, mas é necessária a inscrição individual. Aí também está o pessoal de Manaus. Bernadette também apareceu aí. Heloísa aí aplaudindo o evento. Magna Viana. Cileda Azevedo, nossa amiga Cileda da Bahia Auditora. Natal, Rio Grande do Norte. Hospital Unimed Juiz de Fora. Oi, Hospital Juiz de Fora. Aproveita aí para abraçar os nossos diversos hospitais Juiz de Fora que nós atendemos. Trícia de Quixadá, no Ceará. Clisan, Jiquié, Bahia. Adriana Espinosa, Minas Gerais. Instituto do Coração do Natal. Nossos amigos aí do Instituto do Natal. Passou Minas Gerais ali, Ilhéus, Bahia. Clínica Médico Center. Joinville e Mastro, lá de Itabuna. Iris Vanderlei, seja bem-vinda. Mariana Cerqueira, Salvador, boa tarde.
Solim Laboratório, lá de Aracaju, também um laboratório de amigo nosso. Jaqueline de Feira, Clínica Bastos, Ceabra. Lembrando aí o pessoal da Clínica Bastos, que Zé Teles de Ceabra vai falar também dia 13, para vocês não perderem um conterrâneo de vocês. São Luís, Márcia Ferreira do Ceará, SEICO, Hospital São Paulo, obrigado aí a todos. Hospital Santa Terezinha, Braço do Norte, Unimed Pinda. É importante aí, pessoal, a gente fica muito feliz e aproveito também para agradecer aqueles Unimed Vitória, para agradecer aquelas pessoas que divulgam anonimamente o nosso congresso. E lógico que a gente teve a oportunidade de participar de treinamento em 20 estados, e essas pessoas é que multiplicam para que seja possível gente de Roraima, Rondônia, Amapá, todo mundo presente aí no evento. Obrigado. Já temos aí Kelly Ferrari, São Paulo. MED Feira de Santana. MED é clínica de imagem. Feira de Santana, da MED aí, usuário também. Obrigado aí, Feira de Santana, cidade baiana. Obrigado aí a todos. Fernanda Teixeira de Freitas, na Bahia, Linhares, Espírito Santo. Grupo Bom Viver, pedindo aí a vocês que todo palestrante, toda empresa, se vocês quiserem ter contato, nós temos os contatos, todas as pessoas. Santa Rosália, meu hospital querido lá de Teófilo Otoni, um abraço aí a todos vocês. Aproveita aí e mandar um abraço a todos, o Nai aí também, lá, e da L Recife. Tiago, quando tiver uns 10 minutos aí, me avise para a gente começar. Já temos quase 400 participantes que ingressaram. Com Unimed Campinas. Obrigado aí, Regiane. Filadélfia, Teófilo Otoni. Aí, meus amigos do Hospital Filadélfia, muitos amigos aí. Josiana Dias, Clínica de Tapetinga, também amigo nosso. Xiaomi, boa tarde. Rosângela Elias, palestrante e consultora do Rio de Janeiro. O Henrique. Então, boa tarde a todos. Podemos iniciar, Maurício. Obrigado. Então, pessoal, vamos iniciando. É uma mesa altamente tecnológica. O que nós temos a dizer é que o mais importante, e nós escolhemos dentro desse congresso, não são pessoas que falam da teoria, e sim aqueles que demonstram e mostram seus produtos, onde já são, inclusive, aplicados. E é dessa forma que essa mesa também é composta por pessoas altamente qualificadas e que não são apenas pessoas que entendem da teoria, mas, acima de tudo, a gente já pôde atestar a capacidade deles na implantação dos seus produtos. Para comandar e moderar essa mesa, uma amiga nossa, Sandra Becerra, graduada em informática, gestora do Hospital de Olhos de São Paulo, dos setores de tecnologia, auditoria e faturamento, e com praticamente 28 anos de experiência na área de saúde. Obrigado, Sandra. Mais um ano que você participa conosco. Eu acho que você está desde o primeiro ano,
da primeira edição, no ano da pandemia, quando nasceu esse congresso, e obrigado pela sua participação e pelo seu apoio, e aproveito para mandar um abraço para todo o Grupo OSP de São Paulo, Hospital de Olhos de São Paulo. Então, obrigado aí a todos, e aí mais outras pessoas dando tchauzinho para a gente do Pará, e Hospital Porto Dias, todo que é lugar aí, pessoal chegando, deixe, por favor, suas mensagens. Agora Arco Verde, Aracaju, e é com você, Sandra Becerra. Olá, boa tarde. Que privilégio, né? Estar aqui novamente, já no sexto congresso. Eu estou igual o Marcelo da Bitria, estou desde o começo, né? Desde o primeiro congresso aí, é sempre um prazer, né? Uma honra estar aqui com todo mundo. E vamos lá, né? Para mais um congresso. Vou dar umas dicas, né? Como sempre, né? Para o pessoal ligar as câmeras aí, para a gente poder ver o rostinho de cada um. Silenciar os microfones, né? Porque atrapalha aí os palestrantes. Os comentários e perguntas a gente pede para o pessoal colocar no chat, né? Que a gente vai acompanhando aqui. No final de cada apresentação, a gente faz as perguntas, algumas colocações. E a novidade esse ano, a gente tem o QR Code aí. Quem quiser saber um pouco mais de saúde, tudo relacionado à Murici Consultoria, só pegar o QR Code aí. Tá bom, gente? Pode passar, Ti. Bom, agora vai ter o vídeo, né, constitucional, para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho aí da Murici Consultoria. Eu sou fã, né, da Murici Consultoria, né, eu conheci o trabalho do Murici fazendo um dos cursos, super recomendo, né, não só eu, mas o Grupo OSP, praticamente todos os colaboradores, né, a gente conheceu o trabalho do Murici através de uma palestra do Murici. muriciconsultoria.com.br. Vamos para a agenda de hoje. A agenda de hoje vai ser otimização dos atendimentos com IA. A gente vai receber duas empresas, a DigiSystem e a Eval Digital. A Eval vai apresentar eficiência na prática utilizando a IA, interações e automatizações para melhorar a performance da instituição. Primeiro, vai ser um trio aí, né, que vai apresentar a primeira palestra, é o Glauber Garcia, ele é diretor comercial da DigiSystem, ele é administrador hospitalar, ele tem quase 30 anos de experiência aí no setor da saúde, e ele possui 20 anos de atuação com o sistema TASI. Walter Moreira, também da DigiSystem, é diretor de operações, com quase 20 anos de atuação no setor da saúde. Ele lidera a Operação Brasil e Latam para a Saúde, na DigiSystem. Também temos o Jimmy Pirotech, ele é líder da DigiSystem, Inteligência Hub, com mais de 35 anos no setor da saúde e vasta experiência em consultoria de processos. O Jimmy lidera a Inteligência Hub de inteligências e negócios da DigiSystem. Eu já apresento o Murilo ou o Thiago? Ou eu deixo quando ele for fazer a palestra dele? Pode ser após. Tá bom. Eu vou falar um pouquinho dos patrocinadores, é isso? Os nossos patrocinadores, né? Agradecê-los, é a Bitree, Santalmas, DigiSystem, a Voiston e o Inu. Também temos os nossos apoiadores, que é a ABA, e de faculdade. É que eu não estou enxergando aqui, viu? Preciso de oftalmo.
IDS Treinamentos, FENAES, Gesticom, Uniabs, UniaCB, Sebrae, SBAL, MS Consultoria. E agradecer, né, ao Muricy, como sempre, né, por nos prestigiar, né, por um evento desse gratuito e online, né, quem não adora. Obrigada, viu, Muricy, mais uma vez. É Glauber, apenas te dou a eu palavra. esqueci aí, antes de você passar a palavra, agradecer e lembrar que todas as pessoas que estão moderando as mesas, que são palestrantes, estão doando seus trabalhos de forma gratuita para que esse evento também aconteça de forma gratuita, tá? Então, é sempre agradecer a tantas pessoas que se dispõem a doar o seu excelente trabalho e seu conhecimento e dividir com todos nós. Obrigado aí. Sandra, é com você, desculpe eu interromper. Vou dar a palavra para o Glauber, né? Acho que a minha parte aqui eu já falei, depois eu apresento o Murilo na parte dele. Glauber, Walter e Dini, a palavra é de vocês. Boa Boa palestra. tarde, obrigado Sandra, mais uma vez aí pela oportunidade, obrigado Muricy, é uma honra para a gente aí estar participando pela primeira vez desse evento, um grandioso evento, né? Então obrigado mais uma vez pela oportunidade e estou aqui com o Walter, depois vou deixar ele também se apresentar um pouquinho, Jimmy, mas estamos aqui hoje para falar um pouquinho de como a gente tem sempre falado, né, de como a gente leva mais eficiência para a saúde, né? Saúde que tem sido tão pressionada, né, por mais eficiência. Então, hoje aqui, falar um pouco para vocês de como a gente utiliza, né, e na prática, a gente trouxe exemplos práticos e como a gente traz tecnologia, mas como também agrega processos, como que a gente junta tudo isso e faz um hospital ter mais eficiência, mais efetividade, mais eficácia, né? E também agradecer aqui, e sempre é bom estar estar junto com ele, o Murilo, né? Um parceirão aqui nosso também. Obrigado aí por estar junto conosco e coincidentemente estar junto conosco aqui novamente aqui participando. Walter, quer se apresentar, fica à vontade. Olá, pessoal, só mesmo dar boa tarde a todos, agradecer aí por essa oportunidade e podemos compartilhar um pouco aqui de conhecimento, de informações. Porque, Glauber, como eu costumo falar, né, a gente está falando de um congresso de faturamento e o que a gente mais... Acho que... Tá ouvindo. O que a gente mais fala de eficiência, né, da jornada do paciente nas instituições de saúde, e a gente tem que medir essa eficiência no faturamento, né? Porque o que a gente mais ouve falar é de gargalo no faturamento, né? Sim. Autorização que não chega, informação digitada manualmente, enfim. Então, é isso. Obrigado, pessoal. Jimmy, fique à vontade. É um prazer conhecê-los, é um prazer estar aqui com vocês. Esse ponto que o Walter colocou é extremamente importante. Quando a gente fala da cadeia de faturamento, ela não acontece só lá na ponta, quando se faz a fatura, mas ela é todo um processo, desde o momento que o paciente entra no hospital, ou até antes disso, né? Por assim dizer. Então, você fazer uma gestão de toda essa cadeia é extremamente importante. É tão importante que a gente olha aqui que os números de participantes não param de crescer aqui nessa palestra. Então, você vê como esse assunto é o que todo mundo quer ouvir realmente. Muito prazer estar aqui. Bom, pessoal, só apresentando um pouquinho a DigiSystem, né? A DigiSystem é uma empresa aí de 35 anos neste ano, né? Completando 35 anos neste ano. E eu gosto muito de falar o que está escrito dentro da nossa proposta de valor, né? Que eu acho que faz muito sentido com o que a gente está falando aqui, que é entregar muito mais que serviços de tecnologia, né? Mas a gente quer realmente entregar uma parceria estratégica para impulsionar o sucesso
do negócio do nosso cliente. Isso é o que está escrito dentro do nosso planejamento estratégico, está dentro da nossa proposta de valor, e é isso que a gente busca sempre entregar com todas as nossas soluções. Tá? A DigiSystem, ela hoje está presente em mais de 300 clientes, né? Hoje nós somos mais de 3.000, esse número já está desatualizado, nós somos mais de 3.500 funcionários na DigiSystem. Hoje, além de Brasil, nós atuamos na Argentina, na Colômbia e na República Dominicana, muito focado em soluções para a saúde, tá? Embora a DigiSystem ela não atue somente na vertical de saúde, né? Nós temos outras atuações. Eu gosto sempre de citar, né? Só para vocês terem um pouco de dimensão do tamanho da Digi, hoje toda lotérica no Brasil tem um suporte N1 DigiSystem. Então, para vocês terem um pouco de visibilidade, né, da atuação da Digi hoje no Brasil. Tá? E para a gente começar a falar um pouquinho desse nosso assunto hoje, eu sempre faço esse comentário, né? E quando a gente fala de investimentos em tecnologia, e eu sempre faço uma balança, né? Que quando a gente leva normalmente soluções para as instituições, sempre se faz aquela comparação, né? Se eu invisto em tecnologia, em um sistema, em uma solução, ou se eu compro um tomógrafo ou um ultrassom, né? E sempre há aquela discussão, porque quando eu compro ultrassom, eu gero receita, eu gero trabalho, eu gero serviço ali para a instituição, e às vezes desmerece-se o investimento em soluções de tecnologia, né? Mas eu acredito, eu tenho falado com muitos clientes, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Que esse quebra-cabeça de tecnologia, às vezes faltam peças que não são colocadas corretamente, né? Que é exatamente mostrar o quanto essas soluções elas geram de eficiência, de eficácia, né? Qual o valor que elas realmente dão à nossa instituição, né? E o ROI delas, né? O quanto elas estão gerando de retorno, qual o payback dessa solução, né? E muitas vezes a gente se depara com isso, né? Então, eu trago essa frase para a gente refletir, né? Que a gente precisa fazer escolhas inteligentes, né? Que com escolhas inteligentes é possível transformar pouco investimento em grandes retornos. Retornos rápidos, mensuráveis e sustentáveis para a instituição, né? Então, é em cima disso, né, que a DigiSystem, hoje nós temos dois grandes pilares aqui, são três grandes pilares, mas a gente tem a Digi Saúde, né, onde a gente tem toda a nossa operação para a saúde, e dentro dessa operação hoje nós temos dois braços, né? Nós temos a BET, que é nosso hub de inovação, e o Intelligence Hub, que visa olhar além da tecnologia, porque a gente entende também que só tecnologia, sem olhar pessoas, processos, isso também ele não vai agregar o valor que a instituição precisa. A gente vai falar um pouquinho disso. Em cima disso, né, a gente olha sempre os 4 pilares do quádruplo aim para a gente sempre modelar soluções que a gente leva para os nossos clientes. Melhorando os resultados, melhorando a experiência do paciente, melhorando a experiência da equipe e visando diminuir custo. Com isso, eu brinco que cada real investido, ele precisa reduzir desperdício, aumentar a entrega, melhorar a experiência do paciente e o resultado da instituição, que é mais eficiência, mais eficácia e mais efetividade. Bom, falando toda essa introdução, a Digi ela construiu o que a gente chama de jornada de soluções para a saúde. Então, a Digi, dentro da DigiSystem, vocês vão encontrar tudo que uma instituição precisa, né, para alavancar a tecnologia ali dentro, desde a infraestrutura, desde a consultoria, até o suporte N1, N2, até tudo que a instituição precisa para ter uma tecnologia sustentável. E hoje a gente vai focar muito em um aspecto, né, como a gente falou no início, que é a parte de automação, né? Que hoje a gente fala muito numa palavra que chama hiperautomação, né?
Antes de entrar só nisso, a pedido do Muricy, eu só vou comentar de uma solução aqui, que é uma solução que, inclusive, o OSP vem fazendo uma parceria conosco, validando essa solução, e até aproveitando aí o Murilo que está conosco aqui também, né? Só comentando um pouquinho dessa solução, que é uma solução de assinatura de documentos integrada ao RIS do hospital, né? Então, o que a gente propicia que termos de consentimento, fichas de convênio, elas possam ser assinadas no tablet através da parceria que nós temos com a Eval. Esse documento é chancelado digitalmente e, posteriormente, armazenado dentro de um GED, eliminando totalmente aí, o uso do papel, né? E pegando o gancho agora no tema que a gente vai falar, né, que é a hiperautomação. A hiperautomação, a gente fala que é a junção de alguns temas que hoje são muito relevantes, né? Que é a RPA, que é a robotização de processos, né? A inteligência artificial, né, que tanto tem se falado, as APIs, né, ou seja, é a forma com que a gente se integra com os sistemas que hoje tem dentro das instituições, e os BPMs, né, os fluxos de processos das instituições. É aquilo que orquestra todo esse fluxo, né, de robotização, de integração desses processos, né? Então, usar a hiperautomação hoje dentro da instituição faz todo sentido para que a gente eleve o nível de eficiência em vários setores, né? Então, a gente até brinca que tudo que é feito por um humano hoje na tela de um computador, ele pode ser automatizado por um robô. E daqui até a gente brinca, né? Liberta a sua equipe para que ela foque naquilo que realmente importa. Ou seja, evitar as tarefas repetitivas, eliminar as tarefas repetitivas e integrar sistemas ou automatizar processos. É disso que nós vamos falar um pouco aqui hoje. E trazer processos práticos, né, de como hoje instituições de saúde elas podem otimizar processos, elas podem otimizar suas atividades, eliminar tarefas repetitivas usando a hiperautomação. Então, para ser bem objetivo, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de automações que hoje nós já temos consolidado, já testado em algumas instituições, né? Então, financeiro, né, que faturamento, fechamento automático de contas hospitalares. Então, imagina que... e aqui a gente independe do RIS, tá? A gente independe de qual sistema você utiliza, porque nós estamos automatizando uma tarefa que, teoricamente, um ser humano estaria executando. Então, imagina que você tem contas hospitalares que, por exemplo, uma conta hospitalar de ambulatório, de pronto-socorro, ou contas que são mais simples, que poderiam ser fechadas automaticamente, e que, eventualmente, o seu RIS não possui uma funcionalidade para essa automação, né, nativa. Um robô pode, além de coletar as informações para validar as principais informações através da inteligência artificial, ele já executar o fechamento dessas contas, né? Cadastros automatizados. Então, hoje, através de OCR e inteligência artificial, a gente consegue fazer leitura de documentos, capturar as informações, os dados estruturados desses documentos, e através de uma API, né, a gente fazer a integração, por exemplo, com o RP, com o TASI, no nosso caso aqui, né, que a gente tem um caso real. Parte de suprimentos, requisição automatizada, né, inserção automática de notas fiscais de serviço. Hoje, esse é um dos robôs que hoje faz um diferencial muito grande nas instituições, porque imagine que, eventualmente, diferente das notas fiscais de produto, né, que eventualmente você consegue fazer uma importação de um XML da nota, as notas fiscais de serviço, primeiro, ela varia de prefeitura para prefeitura, tá? Cada uma pode ter um layout diferente, e nem toda prefeitura tem uma integração via web service, algo assim. Então, uma robotização propicia
que a gente leia o PDF da nota fiscal e faça a inserção dessa nota fiscal automatizada dentro do seu RP ou dentro do seu RIS, né? Classificação inteligente de documentos. Então, hoje é possível a gente fazer leitura de documentos, esteja ele onde estiver. Então, você pode receber um documento via e-mail, no caso, por exemplo, da nota fiscal mesmo. E a gente, através da IA, reconhecer e classificar que tipo de documento é aquele e integrar, fazer tratamentos desses documentos conforme a necessidade da instituição, né? Auditoria de contas, conferência automatizada de itens, né? RH, a gente tem um case muito legal, eu vou mostrar alguns cases reais disso aqui para vocês, tá? Mas de RH tem um case bastante interessante que nós, em um determinado cliente, nós fizemos um robô muito simples, mas que ganhou um dia de um analista de TI. Isso a gente nem computou o tempo do analista de RH. Mas o que esse robô faz? Ele recebe uma planilha do RH que tem todas as admissões, desligamentos, afastamentos, seja por doença, por férias, etc., dos colaboradores. Imagina que aqui o cliente ele tem 5 sistemas. O robô ele abre cada sistema e faz a inserção do usuário, do funcionário, ele faz o desligamento, ele faz a suspensão por férias, né? Então, imagina o tamanho da sua instituição e quanto tempo se perde para fazer o cadastro de um novo colaborador, o cadastro dele nos diversos sistemas que a sua instituição possui, né? Geração automática de relatórios e alertas, né? Então, o robô tem a capacidade de acessar diversos sistemas, gerar diversas informações e propiciar essa integração, né? E antes de eu mostrar os cases reais, né, eu trago só uma discussão aqui, até, né, o Jimmy é o líder dessa área que nos apoia com toda essa parte mais de processo e de onde a gente liga, né? Porque não basta a gente também automatizar nossos processos, né? E eu estava lendo agora há pouco, ainda eu e o Jimmy, a gente conversava sobre isso, né? Que grande parte dos processos de IA, eles não têm sucesso, né? A gente viu uma pesquisa aqui que, segundo o Gartner, 85% dos projetos de inteligência artificial, eles fracassam. E muito porque a gente não mapeia exatamente qual a dor, qual processo eu preciso automatizar. E aí vem um pouco dessa transformação integrada, né, Jimmy? Explica um pouco para a gente a importância da gente ter esse processo integrado e ter a tecnologia conectada nisso. Com o maior prazer. Então, dando continuidade ao que o Glauber explicou, né, as instituições, normalmente, quando aplicam o IA, e é por isso que muitas vezes eles fracassam, é porque eles enxergam esses pilares principais, processos, pessoas, infraestrutura e tecnologia, de forma pontual. Então, você cria uma IA para resolver problemas de infraestrutura, ou você cria uma IA para poder resolver problemas de processo, ou você cria uma IA para resolver problemas com pessoas ou com tecnologia, né? Então, você resolve um problema pontual, mas você não resolve todo o problema da instituição. Então, é por isso que nós temos na DigiSystems o Intelligence Hub, que o que a gente faz? A gente faz uma imersão lá no chão de fábrica do cliente, e temos exemplos assim muito grandes de cases que trabalhamos com a cadeia de faturamento, que é o tema de hoje, que é uma das mais importantes da instituição, né? Fazemos uma imersão lá no chão de fábrica e fazemos um levantamento de todos os pontos de atenção que existem nesses 4 pilares: processos, pessoas, tecnologia e infraestrutura. Sempre eles estão na instituição debaixo da governança corporativa. E, a partir desse levantamento que nós fazemos com essa imersão do Intelligence Hub, nós conseguimos, então,
fazer com que a governança corporativa vá para o centro da informação e todos os 4 pilares trafegam em torno dessa gestão. E aí você passa a ter um processo mais azeitado, você passa a ter uma infraestrutura mais ajustada, você passa a ter pessoas mais bem treinadas e mais conscientes de tudo que acontece na instituição. E aí, sim, os sistemas vão estar integrados e aí a aplicação da IA passa a ser muito mais efetiva dentro da instituição. Então, você, em vez de resolver um problema pontual de um software ou de um ERP ou de um processo, de um setor, você passa a usar IA para resolver o problema da instituição como um todo, enxergando uma cadeia do início ao fim. No caso do faturamento, desde a recepção do paciente até a hora que você faz lá a saída do processo para a operadora e o retorno da operadora, né? Eliminando glosas e tudo mais. Então, essa é a grande questão do Intelligence Hub, transformar aquilo que está separado em nichos como pilares, trazer isso tudo para uma integração entre os 4 pilares com a governança corporativa no centro. É isso aí. Obrigado, Jim. E acho que para que a gente possa tangibilizar do que a gente está falando, né? E eu gostaria, por isso que eu trouxe esse tema, né? Automação na prática, né? A gente queria trazer isso para que vocês visualizassem exatamente esses cases, como isso está sendo utilizado pelas instituições, né? Então, para ser mais ágil aqui, a gente fez alguns vídeos, né? Mas são vídeos reais, de cases reais, que vocês vão visualizar e que podem ser aplicados na instituição de vocês. E aí eu volto lá nos meus primeiros slides, né? Com baixo investimento e alto retorno, né? Então, eu volto a frisar, são soluções que dependem de baixo investimento de tecnologia, mas que, se bem aplicados, né, conforme o Jimmy falou, se a gente faz um bom mapeamento da dor de cada instituição, essas soluções podem gerar grandes impactos. Então, nós vamos dar alguns exemplos, inclusive de faturamento, vocês vão ver aqui, mas são soluções que podem acessar qualquer setor da instituição e trazer os benefícios que a instituição precisa, a eficiência que a instituição precisa. Então, esse primeiro exemplo aqui, vocês vão ver que assim, é um e-mail que foi recebido. Então, imaginem que o RH disparou aqui um e-mail para a TI, por exemplo, ou poderia ser o próprio RH cadastrando o funcionário, né? Aí cada instituição vai ter o seu processo, mas é um e-mail e a gente vai ver, e vocês vão ver isso em tempo real, não está acelerado o vídeo, né? Vocês vão ver isso em tempo real, que o robô ele vai acessar o e-mail, ele vai ler os dados do e-mail, estruturar as informações do e-mail, acessar. No nosso caso aqui, a gente está fazendo como exemplo no Tazi, mas poderia ser em qualquer outro software de gestão, né? Então, vocês vão ver que o robô vai estar abrindo aqui o Tazi, vocês estão vendo isso em tempo real, ele está fazendo o login no Tazi, né? Ele vai abrir a administração do sistema e vai cadastrar aquele colaborador que acabou de ser admitido, que o RH acabou de fazer a admissão. Ele está em tempo real, ele está fazendo o cadastro do perfil, vai cadastrar os dados, vai tentar localizar a pessoa pelo CPF, ele não achou, já vai cadastrar essa pessoa no sistema. Isso é o robô digitando, né? Liberando os perfis. A gente faz um trabalho aqui também com as instituições de governança dos perfis, então, até para que a gente tenha o perfil ideal para cada cargo, para cada perfil de pessoa, né? Então, vocês vão ver que aqui ele está liberando os perfis corretos para aquele colaborador. Então, qual é o cálculo que a gente fez, né? Esse mesmo processo que vocês estão vendo o robô executando, aqui ele já está trocando a senha do usuário, né? Colocando uma senha aleatória, e por fim ele vai voltar lá no e-mail, né? O robô já finalizou, ele vai voltar lá no e-mail só para vocês visualizarem que o colaborador, neste momento, já recebeu um e-mail
com o cadastro já foi executado e ele já recebeu um e-mail com a senha, né? Com o nome do usuário e a senha. Lógico que aqui a gente fez um exemplo, né? Esse e-mail poderia estar melhor formatado e tudo mais, mas é só para vocês visualizarem o quanto o robô ele é eficiente. E a gente fez um cálculo, né? Que o robô ele é cerca, né? Para essas atividades repetitivas, né? Ele é cerca de 8 a 9 vezes mais rápido que um ser humano para fazer essa digitação. Então, imagine o quanto a gente consegue otimizar, né? Não, desculpa te interromper, mas só para complementar o que você está falando, né, nesse exemplo que você está usando de alguém do time de TI que eliminou um dia de trabalho. Então, assim, a ideia, né, é eliminar retrabalho. Então, imagina que qual a necessidade de uma pessoa, né, parar para repetidas vezes durante o dia, semana, meses e anos fazer a mesma atividade que esse robô está otimizando, né, esse processo. Então, a ideia é que não substitua pessoas, e sim potencialize as pessoas a focar naquilo que realmente interessa, que é na análise, né, das informações de uma forma inteligente e trazer mais resultados para a instituição. Então, imagina que a gente poderia ter você no seu dia a dia, né, que você deve ter no faturamento vários processos, vários fluxos de coisas que poderiam ser otimizadas e ao invés de você repetir, você vai analisar a conta no detalhe de uma forma mais eficiente. Isso aí mesmo, isso mesmo, Walter. E esse próximo robô que eu vou mostrar, esse para quem, né, como o nosso público aqui, acho que a maior parte talvez seja de faturamento, né? Vocês vão ver, de novo, né, eu estou usando o Tazia aqui porque é o nosso, né, o core, é uma base que a gente possui, né? Aqui vocês vão ver que ele vai fazer o seguinte, né? Depois eu posso parar ele aqui, eu vou mostrar ele mais de forma mais lenta, né? Mas ele está verificando as contas pendentes, né? Que a gente tem de pronto-socorro. Depois ele vai abrir conta a conta, né? Ele já está abrindo minha conta, ele atualizou a conta, ele vai recalcular essa conta e vai fechar essa conta, já verificando se tem alguma inconsistência, já fechou essa conta e já inseriu ela num protocolo, já está inserindo ela num protocolo. Então, olha a velocidade que ele fez isso, né, para uma conta. Então, ele vai abrir de novo, só para vocês visualizarem. Pegou mais uma conta, abriu a conta paciente. A gente fez ele repetir alguns processos exatamente para mostrar para vocês o quanto ele é veloz, né? O quanto ele consegue otimizar, né? Aqui já viu que essa aqui, no caso, já estava fechada, já vai inserir no protocolo. E assim ele vai fazer para todas as contas, né? No caso ali, ele pegou um filtro de contas de pronto-socorro que ele poderia fazer o fechamento automático dessas contas, né? Então, vocês veem que o uso dessa tecnologia, né, ele é ilimitado, né? Então, qualquer atividade que hoje, aqui ele está mostrando, né, que ele já inseriu 2 contas aqui dentro do protocolo, né? E assim a gente poderia fazer com qualquer outro processo, né? E falando mais especificamente, né, de quando a gente usa inteligência artificial, né? Nós temos um outro caso, né, que a gente usa internamente aqui, só para vocês também visualizarem, né? Esse aqui é um robô interessante, que ele busca documentos, né, no caso aqui, atas de reunião, diversos tipos de documentos diferentes, né? Ele identifica qual o tipo. O Clauber travou. O Lauber travou. Oi, estão me ouvindo? Agora sim, Lauber. Oi, desculpa. Agora sim. Opa, então voltando aqui um pouquinho, né? Então, esse caso de uso aqui que eu estou mostrando para vocês agora, esse utiliza um pouco mais de inteligência artificial, né? Então, vou voltar até um pouquinho aqui, só para vocês visualizarem, né? Então, o que ele faz, esse robô, né?
ele analisa os documentos de projeto que a gente usa aqui internamente, ele pega o documento, ele consegue analisar qual é o tipo do documento, se é uma ata, se é um relatório de atividades, e automaticamente ele classifica esse documento dentro do nossa gestão de projetos, lançando corretamente cada tipo de documento. Né? O que é ata, ele já classifica como ata, o que é treinamento, ele já registra como treinamento. Então, cada documento, a inteligência artificial consegue classificar esse documento. Então, extrapolem isso para o nosso dia a dia, né? Que ele poderia já identificar um determinado documento hoje da instituição, né? Ele conseguiria, através daquele tipo de documento, fazer determinadas ações. Então, se é uma nota fiscal, ele sabe que é para lançar na nota, se ele é uma nota de repasse médico, ele sabe que é para lançar no repasse, se é uma nota para quem é de operadora, é uma nota do contas médicas da operadora, ele já poderia lançar no contas médicas. Então, de acordo com o tipo de documento, eu posso já automaticamente acessar uma ação diferente, né, de acordo com a necessidade da instituição. Então, partindo aqui já para o fim da minha apresentação aqui, eu acho que a nossa mensagem hoje foi, né, hiperautomação como solução de tecnologia para otimizar, para trazer eficiência para as instituições. Né? Principais vantagens de utilizar a hiperautomação. A gente independe da possibilidade ou não do seu software de gestão ele ter integrações ou não. Né? Ou seja, como eu simulo uma ação humana na tela do seu software, a gente pode criar automações para qualquer sistema. Não só para sistema de gestão, mas para cadastrar o seu usuário dentro da rede, do seu Active Directory. Então, a hiperautomação vem com algo agnóstico para qualquer sistema e que pode trazer eficiência de baixo custo e muito rapidamente entregar resultado. Acho que esse foi um pouco o resumo aí do que a gente tentou trazer hoje. Fico à disposição aí, Parabéns, viu, se Glauber? mais dúvidas, fico à disposição. Excelente palestra, o pessoal gostou bastante. Acho que você vai vender bem, viu, Glauber? Tá todo mundo perguntando o nome da IA, o nome da empresa, o nome do robô. Agora é a hora de você divulgar aí. Muito O pessoal bem. se interessou bastante. Bom, vocês podem procurar a DigiSystem, nós né, tem tanto na página da Muricy Consultoria ou direto no nosso site digisystem.com.br. Fiquem à vontade de entrar em contato conosco. Né? Esse robô chama Robert, né? Robert é uma junção de robô e liberdade, né? Então, não, como o Walter bem falou, não é um robô que quer tirar, né? A gente quer dar liberdade para os nossos colaboradores para que a gente seja mais eficiente. Esse é o nosso propósito. O Glauber, teve uma pergunta também da MA Consultoria. Eles perguntaram se as operadoras têm aceitado as assinaturas em documentos digitais. Se você puder falar um pouquinho. Sim, a gente já tem casos em que é lógico que aí é uma negociação entre hospital e operadora, mas sim, a gente já tem clientes que conseguiu negociar com a operadora para que seja o envio, inclusive de forma digital, né? Não que seja necessário mais a impressão. Inclusive, nós já temos robô sendo desenvolvido que faz exatamente, então ele já captura do começo ao fim. Então eu já pego o fluxo desde a assinatura do paciente lá na recepção, armazeno esse documento no GED e lá no faturamento, a hora que você fecha as contas, ele já busca esses documentos dentro do GED, abre o site do convênio e anexa automaticamente esses documentos no site do convênio. Eu sei que algumas operadoras, né, acredito que todos aí já conheçam, que tem exigido que os documentos sejam anexados digitalmente no site das operadoras. Então, hoje nós já temos robô que faz isso de forma automatizada, né, sem a necessidade que o ser humano fique anexando documento por documento no site da operadora. Você antecipou
a pergunta que eu ia Porque estava quentinho, né? Por isso que eu já quis já falar que ele já estava lhe prontinho. instigar, Glauber, porque ontem uma pergunta depois da minha fala foi essa, se era possível, falando da sua ferramenta de assinatura, se ela anexável, eu já tinha respondido que sim. Quanto às operadoras, a maioria das operadoras vão, no final, aceitar, porque a maioria já não quer mais que envie as guias. Então, na prática, fisicamente, a gente tem mandado muito pouca guia. E nós temos um exemplo aí com Sandra, do Hospital de Olhos, que nós estamos economizando 25 mil folhas de papel só em autorização prévia. Né, Sandra Becerra? Em verdade, a gente tinha um setor de autorizações prévias, né? Então a gente implantou lá uma ferramenta do Tazi mesmo e conseguiu reduzir bastante lá o papel. É porque é cultural, né? O pessoal do faturamento aí gosta de um papel. A maioria E gosta. para finalizar aí minha participação, Sandra, precisa marcar com o Glauber para duas coisas. Primeiro, ele disponibilizar o telefone da DIS, que o pessoal está pedindo aí, e alguém está perguntando onde estará a gravação. As gravações estão no site da Murici Consultoria e elas ficam disponibilizadas, em média, 24 horas depois da palestra. Tá? Mas também outra ferramenta muito interessante que eu não tinha observado é a nota fiscal, Sandra. Você precisa marcar com o pessoal da Digi para conversar sobre ela, para ver. Sim. Ele falou aí de um caminho que nós estamos querendo usar também. Muricy, só para complementar, eu vi que tem algumas perguntas aqui também, né? Mas rapidamente, né? Aquilo que eu mostrei, né, de ler o e-mail e integrar com o RP, é exatamente aquilo que eu mostrei. Então, ele faz a leitura do e-mail e faz a integração em qualquer ERP, né? E outra coisa que eu vi aqui também, em relação à assinatura digital do paciente, né, como ele assina no tablet, né, então eu gero o relatório. Para quem usa Tazi, né, a gente tem uma solução nativa que ele gera o relatório no Tazi e já apresenta na tela do tablet, a gente assina na tela do tablet, ele bate na Eval, a Eval chancela esse documento e devolve o PDF já chancelado. Para quem não usa o Tazi, né, a gente vai precisar da geração do PDF no seu sistema. Né? Eventualmente dá para criar um robô também, mas por conta de ser a maior parte dos documentos na recepção, ele tem que ser mais dinâmico. Então, provavelmente, a recepção vai ter que gerar o PDF e mandar para dentro da nossa solução para que o paciente possa assinar no tablet. Tá? Então, só para algumas dúvidas que eu vi que surgiu aqui. E, por favor, deixe seu contato para que a demonstração de interesse, que a gente Sim. pode dizer sobre a DigiSystem, e especialmente a BET, que é o que ele falou, é que é comprovadamente aplicável. Isso. O Walter está digitando aqui o WhatsApp do nosso SDR, que vocês podem falar direto com ele, está preparado para receber as demandas de vocês e deixar também um e-mail de contato, caso vocês prefiram, a gente também pode mandar direto por e-mail, a gente agenda uma demonstração mais detalhada, mas são todas soluções já consolidadas, né? Essa solução de RPA nossa, como eu falei, é super escalável, de baixo custo, e super já consolidada no mercado. Né? Hoje é uma solução que está aí no GovBR, ele está na ONU, então tem grandes empresas aí que já utilizam essa solução que a gente trouxe para a saúde. Obrigado, e acho que tem outro exemplo aí do que está acontecendo muito no mercado, que as empresas de tecnologia e inteligência artificial também estão se falando, a exemplo aí do que Glauber deu de Murilo,
que é o próximo palestrante nosso, que também vai estar falando e que a gente integra. Outro dia ele me convidou para o encontro, tinham lá pelo menos uns 10 fornecedores de inteligência artificial. Ou seja, as pessoas estão se conversando para não se sobreporem, e sim somarem. Bom, então vamos para o segundo palestrante, né? A segunda palestra é IA na triagem para o especialista. Quem vai falar é o Murilo Fernandes. Ele é da Eval Digital. Ele tem atuado na Eval há 20 anos. Atualmente, ele é diretor de novos negócios. Ele tem experiência e histórico comprovado de trabalho na indústria de segurança e proteção de dados. Ele é especialista em criptografia, desenvolvimento de negócios, assinaturas digitais, sistemas operacionais e criptografia pós-quântica e atualmente lidera o projeto de inteligência artificial e atua no desenvolvimento de produtos relacionados à proteção de dados e IA. Murilo, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Sandra. Obrigado, Muricy. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer mais uma vez estar aqui, já nessa sexta edição do Congresso. É sempre uma satisfação muito grande poder aprender aqui com cada um dos palestrantes. Parabéns, Glauber, aí pela demonstração, por todo o trabalho que a DigiSystem tem feito aí no mercado, não só de saúde, mas em todos os segmentos que atua, e a gente tem uma parceria muito importante, estratégica com vocês, uma parceria de sucesso aí com as nossas plataformas de assinatura. Parabéns também pela organização aqui, né, com os temas, pela consultoria aqui da Muricy. E a nossa ideia hoje à tarde é compartilhar um pouco com vocês das nossas experiências práticas com a adoção de alguns modelos de IA para a solução de problemas que nós encontramos aí no dia a dia da operação de uma empresa, né, de saúde, e como trazer não só uma aplicação prática para um problema real, mas sem deixar de lado o aspecto fundamental que é o uso de um projeto de IA, que é a segurança necessária para você consumir esses dados, gerar um resultado e não comprometer a sua instituição a partir de uso de uma nova tecnologia. Tá bom? Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. A Sandra fez uma apresentação minha com um monte de título, um monte de coisa aí. Nem sei se tudo é verdade isso aí, tá? Me Mas o falaram que era pessoal... verdade, viu, Murilo? Então agora eu vou ter que estudar isso aí tudo que você falou aí, Sandra. Agora não vai ter jeito. Isso está no chat de GPT, viu? Ah, entendi. Então tá tudo lá, né? Deixa eu compartilhar com vocês então aqui a apresentação que a gente vai fazer. Só um minutinho. Negócio de tecnologia. Só mudar a tela aqui. Agora sim. Muito bem. Vocês conseguem já ver aqui a tela, né? Ainda não. O Murilo tá naquela questão do PowerPoint. Ah, é? Sim. Não está em modo de apresentação. Tá ou não tá? Ainda não. Ainda não, a gente está vendo todo o seu PowerPoint, todo. Espera aí, que agora vai. Foi? Foi, Agora sim. agora foi. Legal. Então, acho que a ideia é trazer esse case. Quando a gente fala de escalonamento, é como trazer escala, tá certo? Para o agendamento, integração com vários sistemas que nós encontramos aqui hoje dentro do grupo OSP.
E esse case já foi apresentado em alguns congressos e hoje a gente trouxe aqui alguns elementos a mais para enriquecimento aqui, né, do congresso, tá? Nós somos a Eval, é uma empresa que já atua há mais de 20 anos, né, 21 anos dentro do mercado brasileiro, com uma experiência bastante grande em segurança da informação e projetos de desenvolvimento na área de segurança. Na nossa plataforma hoje, só de assinatura eletrônica, nós temos aí mais de 150 mil usuários, produzindo 50 milhões de assinaturas por mês. Então, o Glauber trouxe aqui algumas das nossas integrações com a plataforma, né, de jornada digital, desde a admissão do paciente, mas também todo o processo interno dentro da instituição, seja na internação, seja ambulatório, seja na parte administrativa. É possível você trazer presunção de validade jurídica para os seus processos e a garantia de que você pode confiar nessa informação eletrônica. A Sandra comentou, né, do volume financeiro já economizado pela não utilização dos seus processos em papel. Então, essa é uma das soluções que a Eval já trabalha há anos dentro do mercado, com mais de 300 clientes, não só dentro da área da saúde, mas também dentro do mercado financeiro, com soluções de proteção de dados e criptografia. Mais recentemente, nós apresentamos para o mercado a nossa plataforma de inteligência artificial. E por que que nós fizemos, né, esse investimento dentro da plataforma de assinatura eletrônica, considerando também agora os aspectos da IA, mais do que uma questão de hype. O setor de saúde ele enfrenta desafios muito grandes, tá? Além daqueles que já vêm ao longo dos anos. Eu trago aqui alguns dados de um artigo publicado pelo CEO do Hcor, Alex Vieira, numa recente publicação que ele fez, e são alguns insights que ele traz sobre alguns dos problemas que o gestor hoje dentro do setor enfrenta. Um dos primeiros está relacionado com a dificuldade do crescimento na base. O sistema de saúde suplementar brasileiro, hoje, com cerca de 50 milhões de pessoas, vamos dizer, ele já está em estagnação estrutural há alguns anos. E com o mesmo número de beneficiário que já havia desde a época, né, da parada ali da pandemia, por alguns motivos. Envelhecimento da população, baixo crescimento de emprego formal, aumento contínuo de custos assistenciais. Então, enquanto nós temos uma realidade, né, onde o nosso país cresce demograficamente, o vínculo empresarial, ou seja, os empregos formais, eles permanecem estáveis. E aqueles planos que antes sustentavam esse crescimento, hoje eles enfrentam uma estagnação. Então, isso é uma dificuldade muito grande para a parte, principalmente da saúde suplementar, e sobrecarrega muito o sistema SUS, né, de saúde. Um outro agravante que existe está relacionado com os próprios custos médico-hospitalares, que crescem muito acima da inflação. Então, você tem a questão da operadora e o hospital que enfrenta uma margem bastante reduzida. Isso fica ainda mais agravado pelo aumento, né, da glosa técnica, que distorce muito essa relação de parceria entre o prestador e o operador. O modelo que hoje existe de remuneração por volume, infelizmente, às vezes incentiva muita quantidade ao invés de qualidade. Isso porque a falta de integração de dados clínicos impede que você tenha métricas e até condições de poder fazer com que os seus beneficiários, nós, os pacientes, possamos sofrer menos intervenções para conseguir ter um resultado melhor. E tudo isso acaba aumentando o custo e é o que é conhecido no mercado como ganho por improdutividade ou ineficiência. E aí, para tentar ajudar, o que o pessoal acaba fazendo? Bom, nós precisamos de ferramentas, nós precisamos de tecnologia. Só que acaba entrando ao invés de gerar uma solução, acaba gerando um novo problema. Porque você gasta com ferramentas, foi muito bem colocado pelo Glauber,
a pesquisa que foi apresentada a respeito do uso de IA. Por que que os projetos falham? Porque quando você usa uma ferramenta, e no caso especificamente da IA, que depende de uma qualidade de fonte de dados para produzir um resultado adequado, e você vê que a realidade do setor é que você tem muitos dados de baixa qualidade, você gasta com uma ferramenta para produzir uma melhora no seu KPI, ali no seu indicador, e você não vê esse resultado. Por algumas razões. Uma delas eu já mencionei: baixa qualidade de dados, baixa integração entre sistemas, baixa interoperabilidade entre esses dados, e você tem, então, informações isoladas em silos. E aí, no final, alguém conta para você que chegou a IA e ela vai resolver todos os seus problemas, quase que como se fosse aquela propaganda antiga, né, que a gente via de Polishop, né? Mostra a pessoa sofrendo. Imagina você no faturamento tentando extrair alguma informação de uma evolução clínica, de uma anamnese, para poder montar uma tabela de relatório conforme a tabela SUS lá do SIGTAP, com uma enorme quantidade de pessoas, perdendo dinheiro, deixando dinheiro em cima da mesa, porque você tem N problemas, né? Além dessa integração de dados, você tem a própria receita que você vai faturar e entra numa competição ali com a operadora, dificuldade burocrática. Aí você coloca uma ferramenta para resolver esses problemas e passa a ter um novo problema que você não tinha. Você continua com o mesmo problema, só que agora tem mais um fornecedor para pagar e ainda tem um monte de dados que estão ali sendo produzidos que não estão te ajudando a tornar o seu dia a dia melhor. Então, esse é um pouco do cenário que a gente observa e que a gente precisa ajudar o setor, e eu acredito particularmente que a tecnologia é o caminho, sim. Não é sozinha, não é isolada, mas é um caminho que pode viabilizar em muitas das soluções desses problemas. E foi o que nós encontramos de realidade dentro do Grupo OSP. O Grupo OSP é um grupo referência aqui, não só na cidade de São Paulo, mas em todas as cidades onde ele já atua, num segmento que tem uma competição bastante alta, né, que é de oftalmologia, e que tem o seu funil e tem o seu processo, onde você tem no início do funil, uma captação bastante grande até chegar nos procedimentos que têm mais retorno, né, para a instituição. E hoje, o Grupo OSP ele já conta aí com um timaço, tá? Dentro do seu call center, que é a equipe que tem ali em torno de 100 colaboradores, com 70 mil contatos mês e com uma perda de ligações muito baixa. E esse foi o desafio que a equipe do Grupo OSP apresentou para nós, falando: olha, nós temos aqui alguns desafios relacionados à jornada do paciente, né, desde a primeira consulta até chegar no especialista. Precisamos aumentar a taxa de efetividade e tornar essa experiência do cliente melhor. E aí eu fiquei pensando, mas como melhorar algo que já é tão bom? Como trazer ainda um ganho diante, né, de um processo que já funciona tão bem, com uma perda tão baixa? E a gente descobriu que é possível sim melhorar. E foi aí que nós apresentamos a nossa plataforma, Evalmind, que hoje é uma das referências dentro do mercado de saúde, com o seu forte pilar de segurança para conexão com diversas fontes de dados. Então, hoje você pode conectar com bases dados, seja do TASI, ou MV, ou qualquer outro sistema, ou qualquer outra base de dados que você possua, para a criação de assistentes personalizados conforme a necessidade do processo que nós queremos automatizar dentro da sua instituição. Eu consigo, num nível de personalização, entregar controle e monitoramento dos usuários que vão consumir essa plataforma com respostas rápidas, sem que você tenha uma ferramenta que vai expor os dados da sua instituição. Essa é uma grande preocupação. Qual é o modelo de IA que você está usando? Qual é a segurança que você tem para garantir que esses dados não estão sendo expostos a esse modelo lá na cloud? E mais, de que ela não está usando esses dados para treinar e você poder amanhã ou depois fazer uma pergunta para essa IA, ela responder baseado numa planilha, num documento, numa informação que era interna.
Então, essa camada de segurança ela é extremamente importante para o seu projeto de IA, para, no mínimo, garantir quem está usando IA dentro da sua empresa, qual modelo que ele está usando, qual é a fonte de dados, para aí sim a gente definir as regras do assistente, da automação que a gente vai criar, colocando o que nós chamamos de guardrails. São proteções necessárias para que você não use uma nova tecnologia, pode até resolver o problema no primeiro momento, mas ela não pode criar outros problemas como vazamento de dados ou insegurança para a sua operação. Nesse contexto foi que foi criada a Iris, que é o assistente de agendamento. É uma guia virtual que faz a interface com os pacientes por meio dos colaboradores do call center. Nós usamos a IA generativa, foi criado aqui uma série de conceitos para diminuir o tempo entre o agendamento desse paciente, que ia, no primeiro momento, para um atendimento generalista, levando ele mais rápido para um atendimento especialista, direcionando esse agendamento para o objetivo principal da instituição, que é o atendimento mais ágil para o paciente e, se necessário, já encaminhá-lo para um procedimento cirúrgico e não deixar o paciente perdido entre a primeira consulta e até a consulta que ele, de fato, precisa chegar para atendimento. Uma das coisas que a gente faz aqui na Eval é sempre se perguntar primeiro, qual é o problema, qual é a fonte de dados, e se eu consigo resolver esse problema sem o uso da IA. E uma das respostas que foi dada durante as discussões na elaboração do projeto foi: dá para a gente resolver isso sem IA. O que a gente faz? A gente contrata médicos para fazer o agendamento, certamente eles serão os melhores técnicos profissionais para conseguir levar esse paciente direto para um especialista conforme a entrevista, né, por telefone, mas a gente sabe que isso é inviável. Então, aqui a IA foi uma ferramenta extremamente útil, eficaz e adequada para esse ambiente, porque nós conseguimos criar uma série de protocolos e modelos que foram guiando a equipe do call center para conseguir levar esse paciente para o médico especialista. Quais foram os resultados que obtidos, né, até o momento? Uma redução do TMA em 26 segundos. Isso também chamou bastante atenção. E aí a gente ficou se perguntando, né? Foi um trabalho primoroso aqui de todas as áreas, não só de TI, mas equipe médica, representada aqui na pessoa do Dr. Daniel. Será que esse tempo realmente significa alguma coisa? Talvez isolado não, mas se você levar em conta o tamanho, né, da operação, o número de atendimentos, a gente está falando aí de uma economia de mais de 6.000 horas por ano. Se levar em consideração que nós já estamos lá na saída do funil, qualquer índice percentual de crescimento aqui de efetividade representa um ganho muito significativo para a instituição. Então, esse aqui é um trabalho que foi muito bem feito e a gente acredita que isso tem ajudado a operação a partir da integração, né, desses dados com a plataforma EvalMind. Dentro do ecossistema, como a gente está falando de integração, né, de vários sistemas, o que nós fazemos na prática? Você pode, via API, fazer chamadas para a nossa plataforma com as configurações de assistentes com qualquer modelo de dados que você tem na instituição. A gente escolhe, seleciona qual é o modelo de IA mais adequado e entregamos esse assistente. Então, dentro do processo, já uma evolução do que foi feita, essa já é a segunda versão da Iris, ao invés do paciente falar, né, por uma ligação telefônica, já é um meio ainda que existe, mas com uma diminuição significativa, o paciente, então, ele pode enviar uma mensagem por WhatsApp, e existe uma plataforma de automação que está integrada com o EvalMind. Se não é um primeiro atendimento, então essa triagem é feita por IA para que ele possa então fazer uma comunicação em linguagem natural, efetiva, sem toda aquela complicação, né, dos robôs. Então, o paciente, ele, a partir das respostas, né, que ele obtém da Iris, ele já sabe qual é a indicação e então ele é direcionado ainda para um atendimento humano para fazer então a confirmação da sua consulta, terminando aqui o ciclo.
além, né, desse sistema, como a gente está falando aqui de uma integração multisistemas, você também consegue com o EvalMind, dentro do módulo Care, trabalhar com transcrição de consultas, o que também ajuda e muito dentro do seu processo, tirar um pouco do tempo do seu profissional de saúde, médico ou enfermeiro, da frente da tela e do teclado, para que ele possa ter mais tempo a falar com o seu paciente. A gente sabe que os sistemas, eles existem e hoje acabam privilegiando um processo mais burocrático por questões legais ou até mesmo de faturamento, e, de certa forma, a usabilidade fica prejudicada. E se nós pudermos, então, fazer com que esse preenchimento ocorra de forma automática no seu sistema, livrando o tempo do seu profissional para que ele possa dar mais atendimento para o paciente. Então, isso é muito legal, porque a gente consegue, a partir da captação de voz, gerar todos os dados de uma consulta, produzindo, então, indicadores de um CID correto, uma hipótese diagnóstica, exames sugeridos, e no final a anamnese que vai ser armazenada de forma automática dentro do seu ERP. Então isso também ajuda demais, e tudo isso levando em consideração os princípios de segurança que eu falei no início aqui da minha apresentação. Eu não posso colocar uma solução que vá fazer transcrição de consulta e não levar em consideração que eu tenho um sigilo entre a conversa do médico com o seu paciente, que eu não posso expor essas informações na internet, que eu não posso abrir o banco de dados do seu prontuário eletrônico para um modelo de IA sem que eu tenha controle sobre isso e saiba o que as pessoas estão fazendo, tá? Então essa é a nossa proposta do Care, esse é o case que nós já desenvolvemos e tem muitos outros desafios que nós estamos avançando ali com o pessoal do Grupo OSP. Então, diante do cenário desafiador que nós temos dentro da saúde, por melhoria e eficiência operacional cada vez mais, por os problemas que apresentei no início da minha fala, com o uso dessa tecnologia, não existe outro caminho senão você investir no futuro da saúde da sua instituição, e a IA, ela é de fato um grande veículo que vai unir um monte de processos que hoje eventualmente você tem repetições, ineficiência, e vai conseguir então trazer, né, o tão sonhado objetivo de uma melhora na sua eficiência operacional, no engajamento do paciente, na assistência, nos seus processos de qualidade. Nós temos vários outros cases, temos ajudado instituições em processos que estão trabalhando com acreditação. Então, imagina você conseguir organizar todos os seus documentos de uma acreditação ONA, JCI, OQMento, e usar a IA para encontrar a informação que você precisa, seja para o avaliador, ou seja para o seu processo interno de qualidade, e tudo isso a gente consegue fazer numa única plataforma integrada, apresentada aqui para vocês hoje, que é o EvalMind. Tá bom? Obrigado, pessoal, e fico à disposição aqui caso de dúvidas. Olá, Murilo, obrigada, né, pela apresentação, né? Eu já conheço bem a ferramenta, né, porque a ferramenta está no Grupo OSP. Tem uma pergunta da Ana Soares, ela quer saber se você consegue implantar no faturamento, não só no atendimento ao cliente, no agendamento. Ela está dizendo que o faturamento dela é terceirizado. Depende do processo que ela se refere dentro do faturamento. Tem um case aqui Ela não bem... especificou, ela falou, Mas eu vou Murilo, no meu citar caso eu um tenho exemplo. faturamento, Eu vou citar um exemplo e talvez seja. O time tinha duas demandas, tá? Uma delas é como conciliar que as regras no TASI estão de acordo com o contrato da operadora. Porque uma das situações que pode ocorrer é você tem mudanças em aditivos de contrato e às vezes, e eu não sei se é intencional ou não, tá? Se tem alguém de operador aqui, me desculpa, mas eu vou falar. O contrato não é muito fácil de você digerir, de entender, né, aquelas cláusulas. Estou certo ou estou errado? Eu não sou da área de faturamento, tá? Mas é o que eu escuto falar. Falei, poxa, e se a IA puder então traduzir esse contrato, me ajudar a identificar as cláusulas e no final eu conseguir produzir um documento que vai ajudar a minha equipe de configuração dos parâmetros do TASI, ou do sistema que for, para garantir que no momento do atendimento eu tenho, né, uma correlação entre cláusula de contrato e o procedimento que eu estou atendendo. Porque muitas vezes
um procedimento ele é não mais autorizado por um plano, você está atendendo, você vai descobrir isso lá no fechamento da conta. E aí vem, né, aquela glosa que ninguém vai gostar de sentar para conversar. Então, isso é bem interessante para poder te ajudar dentro desse processo. Um segundo processo que a gente também consegue criar um assistente é, imagina que você hoje tem, como eu mencionei, muitas informações dentro da sua evolução clínica. Então, às vezes você tem uma anamnese, você tem informações em texto corrido, e ali você não consegue exatamente de forma rápida poder gerar um relatório seguindo a tabela de procedimento, por exemplo, do SUS. Então, você tem desfecho clínico, tem parecer, tem anamnese, tem evolução. O que que a gente consegue fazer? Conecto hoje diretamente no TASI e eu consigo fazer, né, uma análise em linguagem natural dos procedimentos ali encontrados para pelo menos gerar uma versão preliminar de um relatório para te ajudar a, no final, ganhar o seu tempo no momento de gerar esse relatório de faturamento. E tem vários outros, tá? Acho que a gente pode depois ir conversando aqui mais individual, em particular aqui com quem tiver interesse. Muricy, Sandra, meus contatos ficam à disposição de vocês. Tá ótimo, Murilo. Obrigada, viu? O pessoal aqui concordou com a sua fala aí das operadoras, da dificuldade, né, de Eu posso falar regras. mal de operadora, que é ela que paga a conta, mas tem que ajudar, né? A gente tem que, no final, fazer o seguinte, olha, porque me parece que é meio que um Tom e Jerry, né? A Sim, operadora, ela já está investindo em há bastante tempo. Então, se os prestadores não também automatizarem, vocês podem sim, ter uma enxurrada de problemas aí no fechamento de contas, se não tiver, ou sim. aumentar em muito o número de pessoas para fazer uma operação muito manual. Então, você vê que você vai estar totalmente na contramão da eficiência operacional. Nós não queremos aqui dizer que a IA vai substituir pessoas, é que você já não tem esse recurso. E para você conseguir correr atrás do que você vai receber da operadora, você vai ter que aumentar ainda mais o que você já não tem. Então, não é se eu vou ou não usar IA no meu processo de faturamento. É como, porque a resposta você já tem. Você vai ter que usar. Sim. E todo mundo está usando, né? A IA chegou aí, querendo ou não, todo mundo está usando, né? Mas obrigada, Murilo, pela sua excelente palestra. O pessoal gostou bastante. Se você puder colocar o seu contato ali no chat, né? Acho que vai ter bons negócios aí para você. Não, legal. E o bom é que muitas dessas coisas nós estamos aqui apresentando não são ideias ou elucubrações. Foi como o Muricy apresentou no começo, né? Nós estamos, de fato, com isso implantado e já gerando resultados. Então, a vantagem de você desenvolver uma conversa com o que nós já estamos fazendo é justamente essa. Em primeiro lugar, é não abrir mão da segurança, certo? Eu não posso trabalhar. Pessoal, se vocês têm modelos gratuitos, vou fazer uma pergunta aqui. Quem está usando aqui algum GPT? Você sabe que planilhas estão sendo compartilhadas lá? Você sabe que dados do CRP estão sendo colocados lá? Se você nem sabe, imagina o quanto de exposição a sua instituição já está hoje, e não duvido que amanhã ou depois alguém coloque uma pergunta internamente lá, qual que é o valor de determinada função, de salário, porque alguém compartilhou a planilha e ele foi sem intenção, ele foi fazer um resumo. Ah, eu só quero fazer um resumo do contrato, e ali tinha dados, cláusulas confidenciais. Então, não usem os modelos gratuitos, comecem a É, pensar na adoção de IA de maneira mais corporativa, ligando os seus usuários, as suas fontes de dados com o modelo. E a gente não está falando para você impedir algo que é inevitável. Tem que usar. Porém, precisa de controle. E se você não colocar esses controles e começar a trazer medidas, amanhã ou depois você está com uma solução ótima de otimização, mas seus dados estão sendo expostos aí a terceiros e você nem está sabendo. Então, isso é muito importante. é importante você frisar isso, porque a maioria das pessoas não frisam, é verdade. Ele já sabe até seu nome, ele sabe toda a sua vida ali, né? Ter cautela. É isso. Muricy vai dar mais alguma palavra ou podemos. Não Opa, apenas agradecer as excelentes palestras. Ficamos, claro que a gente já conhece
os dois parceiros, Sandra, mas cada vez a gente fica mais encantado e aprende mais. O que é tão importante esse item que, mais uma vez, Murilo e Glauber trazem, que é a importância da segurança dos dados, né? Você sabe que no nosso próprio planejamento estratégico, nós incluímos isso como ponto fundamental, que é administrar a segurança de dados. E Murilo falou um pouco sobre assinatura digital, que também ele é um especialista, tá? Então, agradecer aí a participação de vocês e obrigado ainda mais por disponibilizarem o conhecimento de vocês de uma forma tão legal e possibilitando que o Congresso Brasileiro de Faturamento funcione de forma gratuita, graças à colaboração de vocês em todos os sentidos. Então, muito obrigado aí a todos. Obrigado também, Muricy, pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada. Vou falar de novo dos patrocinadores, agradecê-los, a Bitwiz, Santalma, Voiceton, Disney System e Know, pelo patrocínio aí. Há mais de 30 anos, a Muricy Consultoria transforma a gestão e o faturamento em saúde em todo o Brasil. Com atuação em 23 estados, realizamos palestras, consultorias, treinamentos e assessorias para clínicas, hospitais e instituições públicas e privadas. Oferecemos soluções estratégicas em gestão, inovação e fusões no setor de saúde, sempre com foco em resultados sustentáveis. Ajudamos instituições a estruturar e executar planos estratégicos eficientes, com foco em performance e resultados. Com experiência em faturamento e auditoria hospitalar, desenvolvemos diagnósticos e soluções que reduzem glosas e aumentam a eficiência financeira. Entre em contato e leve inovação para a sua instituição. Olá, lembrando que tem mais 3 dias aí de congresso. Teremos amanhã os desafios do faturamento com IA às 10 horas. Melhorando o desempenho empresarial com IA às 15 horas. No dia 13, às 10, a IA e as OPMEs. Dia 13, às 15, ferramentas desafiadoras com IA. Dia 14, às 10, é o encerramento. Benefícios para os clientes e pacientes com o uso da IA. Obrigado mais uma vez a todos os palestrantes, todo mundo que contribui para esse congresso acontecer, é claro, ao Muricy. Obrigada, viu? Espero vocês amanhã e os outros dias. Tchau, tchau. Obrigado, abraço a todos.